pessoa com quem eu vou conversar agora é alguém com quem eu já queria ter conversado há muito tempo atrás. Por quê? Ele tem uma importância simbólica enorme. Ele talvez seja assim um dos tipos mais relacionados àquilo tudo que o Brasil viveu em 2013, aquela onda de indignação que varreu o país e que acabou criando espaço para o surgimento de novas lideranças. E não são lideranças de esquerda, como costumeiramente acontecia quando havia momentos de grande comoção no país. São jovens conservadores que de repente ganharam as ruas, que controlavam, né, conseguiram entender com muita eficiência a linguagem da internet e que conseguiram somar com a linguagem das ruas. Eu vou mostrar para vocês quem é o meu entrevistado agora. Arthur Duval, deputado estadual. Mamãe Falei, que é o personagem que ele inventou na internet, um personagem atrevido. Já me xingou muitas vezes. Uma vez só. Uma vez. Uma vez só. Brigamos muito, enfim, nos desentendemos bastante lá, principalmente por causa de um episódio entre mim e o Fernando Holliday. Mas hoje nós estamos aqui para uma conversa amigável. Não sei se você já tinha um projeto político antes, eu acho até que não tinha, né? Nenhum, zero, pretensão zero. Você era meio anarquista, assim. Na verdade é o seguinte, eu venho da iniciativa privada, né? Eu abri empresa, dei certo na iniciativa privada e eu comecei a ficar muito revoltado com coisas que eu comecei a perceber que não eram dificuldades de mercado, mas sim dificuldades estatais, né? O Estado me cerceando ali e colocando alguns absurdos no meio do meu caminho que eu falo, como é que pode as pessoas não perceberem isso? E aí eu peguei e resolvi, quando a Dilma ganhou em 2014, eu resolvi sair do país. Para mim não dava mais, vou embora, acabou para mim. E aí eu vi que não, tá tendo, o pessoal tá com essa porque teve em 2013 lá, o gigante acordou, todo mundo nas ruas, e em 2014 a Dilma ganha de novo, tem alguma coisa errada. E aí eu vi que não, tinham pessoas lutando contra, né, essas histórias estavam acontecendo. Eu falei, bom, então acho que tem jeito. E aí eu falei, vou montar o meu canal, vou abrir meu canal, vamos ver o que dá. Mas nenhuma pretensão do canal crescer tanto, muito menos de eu me tornar um político. E o canal começou a crescer mais do que eu imaginava. E só em 2018, né, quando realmente meu canal já estava grande, as pessoas já estavam falando de mim, que veio a possibilidade de eu me candidatar com efetividade, eu falei, não, acho que eu vou me candidatar. Então, eu nunca tive um projeto político por trás do que eu fiz. Na verdade, eu tive um projeto de indignação e fui. Aí, mas assim, dizer que eu fui um anarquista, acho que nunca, né? Na verdade, eu era um jovem de esquerda, mas nunca fui anarquista. Você era de esquerda? Eu era de esquerda. Eu passei meu colegial inteiro achando que os empresários deveriam pagar muitos impostos para se distribuir renda. E mais do que isso, um dos discursos que mais me seduziu na esquerda foi o discurso de que bandidos são, na verdade, vítimas da sociedade. Eu nunca gostei do discurso de tipo, sei lá, um playboyzinho, falar, bandido tem que morrer mesmo. Mas quem que é esse playboyzinho falar isso se ele teve educação, comida, uma família estruturada? Ele não sabe como que é do outro lado. Então eu sempre fui um cara mais voltado à esquerda. E aí, conforme você vai estudando, amadurecendo, trabalhando, você começa a ver que as coisas não são bem assim, né? Você começa a ficar menos revolucionário, vamos dizer assim. E como é que foi essa aproximação dele? Porque é uma baita transição, de repente, né? Você tem que transitar entre dois mundos, assim, desde o plano ideológico, filosófico, até nas suas relações pessoais. Na verdade, assim, quando eu era mais jovem, não existia a questão da polarização no Brasil, né? Nas escolas não se falava de direito. Se você chegasse, eu fiz colegial no início dos anos 2000, se você chegasse no ano 2000 e falasse o que é direita e o que é esquerda, ninguém nem sabia o que era. O Lula é de direita ou de esquerda, ninguém nem sabia o que era. Então, eu era um jovem de esquerda não por ter estudado e por ter convicções de esquerda, porque eu achava que a esquerda era boazinha e eu gostava desses discursos. Quando eu comecei a trabalhar e encontrar algumas dificuldades, aí eu comecei a entender o papel do Estado, como ele era tão mais nocivo do que eu imaginava, e isso, né, só se tornou um discurso, entre aspas, de direita para o brasileiro depois da polarização. Então eu diria que é muito mais um cara que acreditava no Estado e perdeu a credibilidade e perdeu a confiança no Estado do que de fato uma transição entre esquerda e direita. Aí vamos falar sobre a segunda transição. Como é que foi a transição do youtuber, do influenciador digital para o deputado estadual, que também não deve ter sido uma mudança pequena, né? Na verdade, eu vou te falar que foi. Foi? Porque eu já conhecia bastante da atividade legislativa, né, quando eu comecei a me informar, a entender por que faz um projeto de lei, e como que funciona, o presidente sanciona e vai para o Senado, deixa eu entender, e o que é uma Assembleia Legislativa? Eu comecei a entender isso antes de sequer querer virar um político. E aí, fiz a campanha, me tornei político, e para mim, eu vou te falar, na prática, o que mudou, né, pelo meu jeito e tal, o que mudou na prática é que hoje a imprensa me leva mais a sério, é isso.
É isso. Eu já sei como são as atividades legislativas. A pessoa fala assim, você era pedra, agora se tornou vidraça. Também discordo. Eu acho que você sempre é vidraça. No momento que você põe a sua cara na internet e dá uma opinião política, você já se torna vidraça. E mais do que isso, cara, eu acho que a minha postura enquanto deputado, ela tem que ser... A minha missão enquanto deputado, ela é muito menor do que a minha missão enquanto comunicador. Então, enquanto deputado, por exemplo, hoje nós estamos aqui numa quinta-feira, acabou de suspender a sessão. Teoricamente, como deputado, eu posso ir para casa e dormir, acabou, não tem mais o que fazer. Só que eu sou um comunicador, então eu ainda vou gravar vídeo hoje, estou gravando essa entrevista para você, depois nós vamos ler uma resenha do que a gente vai fazer no final de semana. Então esse tipo de coisa é muito mais um trabalho de ativista, que sempre continuou, do que de um deputado efetivamente. Eu tenho visto algumas posições suas. Eu sou contra o fundo partidário, eu sou empresário, aí estou lá trabalhando. Eu quero pagar imposto para político fazer campanha política? Não, não quero. Tudo bem, agora tem a possibilidade, aí abrir um canal, tem a possibilidade de eu me candidatar. Bom, agora eu estou do outro lado, agora eu vou usar isso? Não, tem que manter a coerência. Não vou usar. Então não usei fundo partidário, recusei o do meu partido e continuei batendo. Tudo bem. Aí nós temos uma corrente grande no Brasil crescendo, que é uma corrente do que se chama direita. Dentro disso do que se chama direita, você tem uma ala que é uma ala bolsonarista. Essa ala bolsonarista está utilizando o fundo partidário para fazer congressos, com o argumento de que, mas é a título de lei, etc., que eu discordo tudo isso, se você quiser a gente pode entrar mais nesse aspecto, mas eu sou contra isso. Eu vou deixar de ser contra isso, porque uma ala do que se chama direita, a qual dizem que eu estou incluso, é a favor? De jeito nenhum. Então, se eu não mudei o discurso, nem para mim mesmo, nem para quando eu fui lá me candidatar, por que eu vou mudar ou deixar de falar quando tá para os outros ou para alguém que, teoricamente, está sendo meu aliado? Então, isso não faz o menor sentido. A gente tenta ser ali coerente com as próprias convicções e, para mim, o fundo partidário é uma completa anomalia. Não só o fundo partidário, como o fundo eleitoral. São duas coisas diferentes e, para mim, tinha que acabar com os dois. Eu acho um absurdo completo você ter que financiar compulsoriamente partidos políticos e campanhas eleitorais. Isso é um completo absurdo. Então, eu sou totalmente contra isso. E aqui, pela sua experiência desses poucos meses aqui como deputado, dá para fazer política de outra forma? Com certeza. Eu até te digo que, eu entrei sem fundo partidário, os quatro parlamentares do Partido Novo entraram sem fundo partidário. Na esfera federal, Kim Kataguiri foi o quarto mais votado de São Paulo, entrou sem fundo partidário. Se não me engano, acho que entraram 9 do Partido Novo, se não me engano agora, todos sem fundo partidário. Muitas pessoas conseguem ser eleitas, eu não digo não usando fundo partidário, mas usando aquele fundinho, sobrou um pouquinho aqui para você, e o cara às vezes entra com uma votação e com uma expressividade muito maior do que um velho cacique. Então, eu acho completamente plausível que se faça política sem fundo partidário e nós não precisamos de dinheiro de imposto para isso, para ter uma democracia plena. Olha, tem uma coisa que me chama muita atenção, eu acho absolutamente deletério, que é o nível de ruído na discussão política. Quer dizer, hoje em dia você não faz a discussão política mais apenas com a discordância, você tem que ter o inimigo, você tem que acabar com o seu contendor, essa coisa toda. Mas eu tenho visto um movimento, começando pela direita, até porque a esquerda está fora do poder, de pessoas que se aproximam muito mais de um perfil conservador genuíno do que do perfil reacionário que marca algumas pessoas. Por exemplo, o ministro da Educação, não sei se você concorda comigo ou não, mas enfim, são verdadeiros trogloditas ideológicos assim, que usam vocabulário chulo, uma maneira agressiva demais de reportar a sociedade. Mas dá para ser de direita e não ser troglodita, não dá? Vai ser até engraçado eu respondendo isso, porque eu não sei qual tipo de linguagem pode usar aqui, mas eu sou o cara que foi vestido de vagina na USP. Os caras falam, quem que é esse moleque que foi vestido de vagina na USP para ficar mediando o jeito de se falar na internet? Eu acho o seguinte, não é de hoje, né? A política, infelizmente, ela é uma, não diria uma ciência, mas ela é algo muito mais emocional do que racional. Infelizmente, isso sempre foi assim. Desde os tempos bíblicos. Você pegar Barrabás, foi um discurso lá, um apelo à emoção que utilizaram e o cara foi, mas enfim. Então, eu acho que o espetáculo faz parte da política. Eu realmente acho que o espetáculo faz parte da política e acho que é uma ferramenta genuína para se utilizar contra, inclusive, tiranias. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas se você pegar, por exemplo, o governo do PT, ele financiava blogs, financiava movimentos ditos sociais. Então, assim, você tem que brigar com um gigante. Você tem que espetacularizar o debate. Você tem que fazer um debate onde Arthur Doval destrói Fábio Panunzio. Você tem que fazer. Qual que é o problema? E para mim esse é o diferencial. Você não pode ser só o espetáculo.
Você tem que ter algo para passar com esse espetáculo. O seu espetáculo tem que ser só a ferramenta pela qual você vai passar algo maior. Você não pode ser só o espetáculo. Então a gente vê várias figuras hoje que são só o espetáculo, infelizmente. Pessoas, inclusive, que eu gosto. Posso dar até nomes aqui para vocês. Você pega, por exemplo, o Luciano Hang. O Luciano Hang é um empresário de extremo sucesso, é um cara hiper gente boa. Eu adoro o Luciano Hang. Só que se você ver as redes sociais dele, hoje, infelizmente, é só espetáculo. É só ele fazendo velório do PT, ou ele gritando o Bolsonaro é mito e correndo com a bandeira do Brasil. Falta um pouquinho mais de conteúdo. A própria Joyce Hasselman, que é uma pessoa que batalhou contra a corrupção, tem os livros dela sobre Lava Jato, etc. É uma pessoa que eu tenho muita gratidão, né? Tenho amizade, inclusive. Hoje você vê as redes sociais dela, é só espetáculo. Então eu acho que a gente tem que ter o espetáculo, só que na medida certa. Existe um conteúdo por trás disso que tem que sustentar essa sua ferramenta. E agora me diga uma coisa, o espetáculo, ele é compatível com a atividade parlamentar? Ou o agitador social que você era vai morrer em função da existência do deputado estadual? Ao contrário, eu acho que se você mudar de postura a partir do momento que você tem um mandato, você se tornou um cara insustentável em termos de congruência ali, puta, me fugiu a palavra, mas enfim, você está sendo não condizente com aquilo que você sempre pregou. Coerente. Você não está sendo coerente. Então, o que acontece comigo é o seguinte, eu sou um cara que eu faço vídeos extremamente provocativos, eu tenho uma linguagem às vezes que até eu passo do ponto, eu vou fazer um vídeo, eu acabo falando palavrão, enfim, isso acontece, isso faz parte. Isso não significa que eu vou chegar aqui e vou ser um animal. Eu vou... Então você tem que conviver. Eu convivo com pessoas do PT, do PSOL, tento na medida do possível ser amigo de todo mundo. Agora é o seguinte, isso não significa que quando precisar utilizar a ferramenta de exacerbar uma reação, eu não vou utilizar. Acabou de acontecer, essa semana passada, foi apresentado um projeto aqui na casa de aumento de verba de R$4 mil para os deputados alugarem carro. Eu não consigo chegar lá e falar, veja, presidente, eu não consigo. Você acaba gritando, batendo na mesa, xingando um ou outro, acontece. A linguagem, então, para dentro é a mesma linguagem do influenciador digital. Tem que ser, né? Eu sou quem eu sou naturalmente, não sou um personagem de mim mesmo. Então, as pessoas que veem meus vídeos, provocadores, etc, quem me conhece de fato, vê que eu faço vídeo em casa, tento passar algum conteúdo, sabe que eu não sou só aquele maluco que vai tomar porrada e vai gritar e xingar todo mundo, não é isso. Mas vira e mexe, a gente tem que mostrar alguma autenticidade aqui, então deixa escapar alguma exacerbação de emoção, vamos dizer assim. Isso acontece. Agora vamos passar para uma parte mais chata dessa entrevista, que é o seguinte... Tá muito água com açúcar isso aqui, meu. Água com açúcar. Vou começar a xingar aqui. Quero espeto. Quem que a gente vai xingar aqui? Alguém eu achei que você ia me xingar. Não, eu não tenho nada de xingar, não. É engraçado porque, olha, as pessoas não conseguem entender que a gente pode divergir, às vezes divergir de maneira muito enfática, sem odiar, né? E você pode ter uma relação de profundo respeito até com uma pessoa que não comunga de nenhuma das suas ideias, não é verdade? É verdade, concordo sempre. Aqui acontece isso. Como eu te falei, você pega, por exemplo, a Isa Pena do PSOL, eu discordo de 90%. Eu não encontro ela no corredor, você sai se empurrando e... Não, oi, tudo bem, como é que você tá? Tudo certo? E você? Pô, tá suja a sua camisa? Mas acontece isso. E dá para ter uma relação de colaboração política também? Por exemplo, você consegue encontrar áreas de afinidade entre você e o parlamentar do PSOL ou não? Olha, já é um pouco mais difícil porque a gente realmente está em espectros completamente opostos em termos de convicções políticas, né? Mas eu vou dar um exemplo para você do que acontece aqui. Eu não sou um grande articulador, eu sou um cara até um pouco odiado, né, onde eu trabalho, mas o que dá para fazer, e isso para mim é mais importante do que o trabalho político institucional, é você utilizar as ferramentas que você tem, inclusive com essas pessoas, para fazer uma comunicação a um público maior. Isso para mim é mais importante. Então vou dar um exemplo para você. A Isa Pena sobe na tribuna e faz aquele discurso onde ela fala, não sei se pode falar palavrão no seu... Pode falar, ela fala, sou puta, não sei o que lá, não sei o que lá. Sei, bom, como a confusão toda que exatamente, dá uma baita confusão. Eu acho que muito mais importante do que eu, como um deputado, querer caçar o mandato dela, porque é o que ela falou, etc, é usar o discurso dela para comunicar às pessoas do quanto eu discordo daquilo. Isso é muito mais importante do que eu caçar o mandato dela. Porque caçou ela, porque caçou. Vai entrar outra pessoa no lugar, alguém vai preencher aquele vácuo de pensamento de um setor da sociedade e pensar daquela forma. Então eu prefiro convencer os setores da sociedade a votarem mais com as minhas convicções do que de acordo com outras convicções, do que usar o meu papel institucional para cercear a liberdade de alguém, etc., alguma coisa assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. No curso do seu mandato parlamentar,
Você já apresentou projetos de lei? Já, Você é um deputado atuante, 3 projetos de lei? Sim. Eles falam sobre o quê? Vamos lá, na verdade é o seguinte, isso é uma coisa também que é um pouco de mito. As pessoas acham que o deputado que mais apresenta projeto é aquele que mais está trabalhando. Eu discordo completamente, mesmo porque uma das coisas que eu mais vejo aqui na casa são projetos para fazer número. Tipo assim, o projeto autoriza o Poder Executivo a criar o bom prato e não sei o quê. O Poder Executivo já é autorizado a fazer. É só para o cara falar, eu aprovei 50 projetos para minha região, ou 50 projetos para minha classe que eu represento aqui. Né? Projeto que institui o dia do jornalista Fábio Panunzio. Olha como eu fiz alguma coisa. Não. Então, muito mais do que fazer projetos, eu tento barrar projetos ruins, votar contra, comunicar, né? Eu fiz o discurso mais famoso da Assembleia, eu fiz inclusive o discurso que acabou com o aumento do salário dos fiscais de renda, que ninguém quer pagar mais imposto para pagar salário maior para quem já ganha acima do teto, mas eu tenho 3 projetos de leis que um já está tramitando bem, né? Um deles é o fim do auxílio moradia para todos os deputados, né? Eu acho um absurdo isso. Aliás, é um absurdo mesmo. Eu acho, se eu sou deputado estadual, eu moro em São Paulo, eu sei onde é a Assembleia, por que o contribuinte tem que pagar o meu aluguel? Eu já sei onde é, eu que me vire. Se eu ganhasse, se fosse, o deputado ganha R$2.000 por mês, tudo bem, mas não é o caso, ganha um bom salário, então que se vire. Outro meu projeto é isenção fiscal de ICMS e IPVA para motoristas de aplicativo, aí tem uma série de critérios técnicos, e um projeto que está... eu sou autor do projeto também de liberdade econômica, mas o meu projeto, que é o que está mais avançado em tramitação, já passou na CCJ, ganhei de 10-1 inclusive na votação, é o Performance Bond. É o seguro de obra, você deve conhecer, ele garante, através de uma seguradora privada, que a obra vai sair no custo, no prazo e na qualidade contratada, como é nas democracias mais antigas, mais estabelecidas. Então, isso para mudar os vícios da 8666, né? Que é uma legislação da legislação... sim, que na verdade é o seguinte, está sendo infringida essa semana também, né? A lei dos leilões, isso é outra coisa, você vê como as coisas são, isso é uma coisa que não sai na mídia, né? Ontem a gente barrou uma votação de um projeto que ia ser aprovado, que a meu ver, fere um dos princípios da 8666, que é você criar uma pontuação para agilizar leilão. Só que a pontuação, ela favorece quem? Quem já está no mercado há muito tempo. Então, quer dizer, é o Estado direcionando ali a concorrência para quem já está lá. Então, nós barramos isso ontem, isso não é midiático, as pessoas não sabem disso, não é uma coisa estrondosa, mas é um trabalho de um deputado que é muito mais importante do que ficar apresentando projeto de lei para instituir dia não sei das quantas, entendeu? Eu também tenho críticas severas aos partidos brasileiros, acho que eles são patrimonialistas e tudo mais, mas eu não consigo enxergar ainda um substituto que possa levar a organização política, porque a política é uma atividade muito nobre, né? Ela só deixa de ser nobre a partir do momento em que ela é corrompida. Sim. Se não for política, é o que? É força bruta? É a lei do mais forte? Então tem que ser pelo meio da política. Virar uma rinha a sociedade. Mas tem uma sugestão, Fábio, vamos ver o que você acha. Eu acho o seguinte, cara, no Brasil a gente deveria retirar a necessidade. Em primeiro lugar, a gente deveria estabelecer que a possibilidade de candidatura independente. Esse é o primeiro ponto, né? Até por uma questão moral. Se eu não concordo com ninguém que formou um partido, por que eu tenho que estar submetido a um intermediário para ser um representante de alguém? Se você quer que eu seja seu representante, eu quero ser seu representante, e eu preciso de um intermediário para isso, isso não é democracia para mim. Então, por que você vai ter que submeter a sua convicção à convicção de uma maioria? Exatamente. Se eu reclamo tanto de sindicatos, da unicidade sindical, etc., como é que eu posso ser a favor de partido? Que é, entre aspas, a mesma coisa. Então, sou totalmente contra. Em primeiro lugar, candidatura independente. Segundo lugar, eu acho que no Brasil deveria se poder formar partidos de forma não cartorária. Então isso vai implicar em você não ter tempo de TV, em você não ter fundo partidário e, para mim, o ponto mais importante de todos, você não precisa ter um partido com diretórios ao redor do território nacional inteiro. Tá errado isso. Por que, sei lá, eu sou de Porto Alegre e eu acho que o meu estado do Rio Grande do Sul precisava mudar X. Por que eu preciso abrir um diretório no Amapá sobre uma pauta que eu nem sei o que é? Eu quero mudar ali. Por que eu preciso entrar num partido que tem um diretório lá sei lá, no Centro-Oeste? Eu não tenho nada com isso. Então, eu acho que as pessoas deveriam ter a possibilidade de abrir partidos, né, se virar com financiamento, se virar com isso, e os diretórios locais, municipais, estaduais. E mais do que isso, os partidos deveriam ter pauta. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero fazer o partido sei lá, dos policiais de Santa Catarina. Por que eu não posso? Por que eu tenho que dar opinião sobre reforma da Previdência lá no Amapá?
Entendi. Tem nada a ver. Ou seja, você quer ter uma atuação muito mais próxima da demanda local, comunitária, Sim. do que propriamente de teses estranhas a certas realidades regionais. Exatamente, É isso? Exatamente. Deixa eu fazer um ping-pong com você. Eu quero Manda saber abraço. assim, que são algumas figuras da política nacional? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é o tiozão do churrasco. O que significa isso? Tiozão do churrasco é aquele cara honesto, trabalhador, gente boa, mas que não necessariamente tem competências técnicas para ser um líder de empresa. Eu não daria minha empresa para o Jair Bolsonaro administrar. Por que eu vou dar meu país? É isso. Mas vocês têm elementos de comunhão Olha, eu acho com que a praxis bolsonarista, por exemplo? Como assim? Com a prática de governo, a maneira como É que assim, cara, eu separo o Jair Bolsonaro do bolsonarismo. São coisas diferentes, por incrível que pareça. O Jair Bolsonaro é um cara que jamais chegaria no Twitter e me xingaria, por exemplo. Agora, o Carlos Bolsonaro, que é o bolsonarista, esse sim faria isso. Então existem diferenças de postura ali. Eu acho que o Jair Bolsonaro é um cara que... aquela história, eu acho muito boa a autenticidade dele. Você gosta ou não do que ele fala o que ele pensa. Isso pra mim é o melhor elogio dele. Montou uma equipe maravilhosa de governo, com algumas exceções, como por exemplo o ministro da Educação, que eu acho um lixo. Mas essa era a próxima pergunta. Não, ele tem uma equipe muito boa. Só que ele erra muito. Ele erra nas suas posturas, ele erra nas suas declarações, ele erra em deixar o filho dele maluco no Twitter, ele erra em deixar o outro filho embaixador, indicar outro filho para embaixador, ele erra em passar pano para as coisas não republicanas que o Flávio tá fazendo. Então, desculpa, cara, esse cara para mim não serve. Não, isso significa, você não tá mais no mesmo time que ele, é isso? Eu nunca estive no mesmo time que ele. Eu ajudei o time dele quando era contra um time ainda muito pior. Mas eu nunca pus uma camiseta e falei que igual o Bolsodora, sabe? Tipo, é Bolso Arthur, pelo amor de Deus. A situação era dicotômica. É bom, é Haddad e Bolsonaro 1000 vezes. Fiz campanha pra ele. Fui no Nordeste e falava, vota em 17, porque contra o 13 é 17. Agora eu nunca falei Bolsonaro é mito e nunca erra. Isso nunca aconteceu. Mas não significa um rompimento também. Não, porque como é que eu vou romper com alguém que eu nunca estive? É verdade. Bom, vamos lá. Arthur Weintraub. Cara, apesar do nome dele ser muito bonito, tanto o nome quanto o sobrenome, eu não acho que ele seja um bom ministro, cara. Não tá fazendo nada até agora. Ele dá declarações... E eu nem me apego a pequenices, tipo aquele negócio do 3%, 30% do chocolate, nem me apego a isso. Mas a truculência dele, essa história de tudo existe um botão, cara, que é muito fácil de você apertar, que é o seguinte, mas e o PT? Então eu errei, vamos supor que eu roubei, roubei. Mas e o PT? Roubou muito mais, peraí. E parece que isso te autoriza a ser ladrão, o seu adversário rouba também, né? Eu concordo com ele que Paulo Freire é um lixo. Isso não é base para ele fazer um monte de cagada, né? Então, você vê, na época do contingenciamento ali, das verbas, né? Eu sou a favor do contingenciamento, mas o jeito como foi feito é completamente errado. Você não contingencia e fala, eu vou contingenciar daqui, que aqui tem muito comunista vagabundo. Não! Você não faz isso. Mas não faz isso, cara. Não, depois volta atrás. Então, assim, é um atrapalhado. Eu acho que não é um atrapalhado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguns temas, assim, que estão na pauta. A segurança pública continua sendo um problema no Brasil. Tem dados aí controversos de redução da criminalidade, mas historicamente tem uma curva mesmo descendente, o que é ótimo. Eu queria saber o que você pensa do combate às drogas e se você é a favor ou não da descriminalização da maconha. Cara, eu acho o seguinte, existem duas correntes, né? E eu fico meio que no meio das duas. Eu não sou da corrente. Maconha é maravilhoso, libera, eu não sou dessa corrente. Inclusive, por ser conservador, acho que num país do tamanho do Brasil, você não pode de uma hora para outra fazer um experimento social. Vamos liberar e vamos ver o que acontece. Você não pode fazer isso, né? Só que eu também não sou da corrente que, enche de policial armado e manda fazer uma guerra contra... Isso nunca funcionou, né? Se o próprio o Ronald Reagan tentou e não conseguiu, não vai ser o Brasil que vai dar exemplo fora da curva para o mundo inteiro, num território desse tamanho, sem controle de fronteira, que a guerra contra as drogas vai funcionar. Então, eu pessoalmente acho que sim, a maconha deveria ser descriminalizada, mas de maneira conservadora. Como assim? Em primeiro lugar, federalizar o debate. Cada estado vai fazer a sua lei. Segundo lugar, de maneira nenhuma fazer tem um jeito de fazer onde você não solta quem foi preso por tráfico anteriormente. E terceiro lugar, que para mim foi o erro do Uruguai, de jeito nenhum você estatizar a maconha. Criar uma maconha-obras e falar, a maconha só vai ser possível através... Não, que aí você transforma o crime de tráfico em contrabando e ainda incentiva o cara economicamente a continuar. Então você vai piorar tudo. Então eu acho que nos estados dos Estados Unidos em que se descriminalizou a maconha, inicialmente
os resultados são positivos, então a gente pode esperar mais um pouco, ver lá o que deu errado, o que deu certo e tentar copiar aqui de maneira regional. Bom, agora eu só queria já caminhando aqui para o encerramento da entrevista, eu gostaria de saber de você o seguinte: como é que essa juventude apolítica, que está sendo criada no meio de um debate falso, muitas vezes nas redes sociais, com deepfake, fake news, sim, de maneira intensiva, como é que essas pessoas podem encontrar um caminho para que a política não perca a sua essência, a nobreza da sua essência, que é justamente essa de modular o conflito social e de intermediar soluções? Cara, eu acho que assim, é um mito achar que a política está sendo deturpada agora, né? Isso acontece, como eu te falei, desde sempre, né? Se você pegar, por exemplo, vamos pegar nos anos 80. Nos anos 80 não existia a popularização da internet que tem hoje, não existia o que você chama de fake news, mas existia a fofoca, existia a mentira, existia a compra de votos. Uhum. Então, a deturpação da política sempre existiu. Eu acho que a internet, as ferramentas e a juventude sempre se envolvendo com política, que também não é uma novidade, isso é um catalisador que passa por alguns efeitos colaterais, como a polarização extrema ou o espetáculo pelo espetáculo, mas ela traz frutos positivos. Eu acho que nunca se combateu tanto o que se chama hoje de fake news, uhum, e existe mesmo, e tem que falar disso, tem que ser combatido, mas nunca se combateu tanto quanto hoje. E eu acho que o caminho para você ter de fato uma informação verdadeira, e esse eu acho que é o maior problema da humanidade, eu vou te falar, e você vai concordar comigo, é que as pessoas, infelizmente, eu estou incluso, quando eu falo as pessoas, não quero, eu sou arrogante, todo mundo erra e eu sou o cara, não é isso. Eu também tenho essa tendência, você também tem, quem está assistindo também tem. A gente tem que ver sempre o que as evidências nos mostram, não o que a gente quer que elas nos mostrem. Então, isso para mim é o problema inicial de toda a humanidade. A gente muitas vezes quer que a evidência mostre uma coisa, então você vai se autodoutrinando para tudo corroborar com aquilo que você acredita previamente. Isso para mim é o maior problema da humanidade e eu acho que isso não está ligado necessariamente a um momento atual, ou de juventude na política, ou de fake news, etc. Eu acho que isso é um problema humano que a gente vai demorar aí algum tempo para resolver. Agora, Arthur, tem algumas coisas que são fruto desse novo modelo comunicacional, que eu acho que é uma transição de eras, assim, uma transição de paradigmas, né? E, por exemplo, o movimento antivacina, esses caras que acham que a Terra é plana, e eu acredito que eles acham mesmo, por mais incrível que pareça. Queria saber como é que você encara esses fenômenos. Cara, eu encaro, não sei se eu falo isso aqui, é uma coisa bem polêmica. Vamos pensar uma coisa, vamos falar em religião, que eu sei que você também vai gostar desse assunto. Vamos pegar Você vai declarar a sua religião? Não, isso aqui vai ser uma coisa bem popular, tá? Uhum. Que eu vou falar. Vamos supor um cara que é muçulmano. Uhum. Sou muçulmano. Eu acho que o mundo é construído dessa forma e é assim, assado. Então essa é a verdade do muçulmano. Você pega um cara cristão, eu acho que o mundo foi construído dessa forma. Acho que... Você pegar um outro cara que é shintoísta, eu acho que isso, aquilo, outro. Essas pessoas estão muito intrínsecas naquela verdade que elas acreditam ser. Todas essas, por maior que sejam as suas religiões, por maiores que sejam a comunidade onde você vive, aquele pensamento hegemônico, todas essas não representam a maioria da humanidade. Uhum. Como assim? Se você pegar a maior religião do mundo, ela não representa a maioria das pessoas. Se pegar a segunda maior, também não representa a maioria das pessoas. Se em aspectos tão importantes quanto religiosidades, nós temos essa dissonância de culturas e de credos e de caminhos tão diferentes para as pessoas acreditarem, por que não vai ser diferente com outros assuntos? Com terra plana, com vacina. Então eu não acho que isso é uma novidade. Eu não acho que isso é uma coisa nova, acabou de acontecer. Não, desde sempre foi assim. Se você pegar, sei lá, na época medieval, se você pegar a diferença de cultura dos hindus com os nórdicos, com os africanos, você vai ver que sempre teve gente acreditando em coisas completamente diferentes uma das outras. E eu acho que faz parte da humanidade se acreditar em terra plana, se acreditar em coisas contra a vacina, etc, etc. O que eu te falei novamente, as pessoas, infelizmente, têm a tendência de buscar nas evidências o que elas querem que se mostrem. Agora, eu acho que uma hora as pessoas começam a se tocar. Hoje é fácil você ter um discurso anti-vacina. Tá todo mundo vacinado. Uhum. Eu quero ver a hora que começar comunidades a não terem vacinas e as doenças voltarem naquelas comunidades. Opa, peraí, é melhor fazer isso aqui, né? Então, assim, a negação dos fatos, uma hora ela chega a um limite. A realidade se impõe. Não acho que é uma novidade, como eu te falei, mas eu acho que a humanidade sempre vai ter esses conflitos. Rodrigo Maia. Rodrigo Maia tem a verve de uma espécie de primeiro-ministro informal e ele tem sido um poder moderador
com uma atuação muito eficiente. Eu não sei o que você pensa disso, mas enfim. Eu queria saber a sua opinião sobre a atuação do Rodrigo Maia não como presidente da Câmara, mas como líder desse momento da nossa... Cara, o Rodrigo Maia é o seguinte, a gente não pode negar que o que é a política? A política é um presidente fazendo tudo o que ele quer? Não. A política, lá desde a República desenhada por Montesquieu, é o seguinte, é o poder executivo, legislativo e judiciário. O Rodrigo Maia, dentro do poder legislativo, que ele tem um baita poder lá, tanto que ele é presidente da Câmara, está fazendo um excelente trabalho de articulação e mediação entre os poderes que o próprio Bolsonaro reconheceu. Eu vou cavar com o Rodrigo Maia, tá ok? Agora sim, se eu for fazer juízo de valores sobre o Rodrigo Maia, sobre a pessoa do Rodrigo Maia, eu posso falar isso sem medo de tomar processo, que é a minha opinião. Eu acho que o Rodrigo Maia não tem desejos republicanos. Eu não acho que ele é um cara que acorda todo dia e fala, o que eu vou fazer pelo bem do Brasil? Eu acho que ele acorda e fala, o que eu vou fazer pelo bem do meu próprio umbigo? E, consequentemente, está fazendo um trabalho não pelo Brasil, um bom trabalho não pelo Brasil, mas por ele próprio. Então, eu acho que é um cara que, dentro das limitações do que a gente possa considerar genuinamente bom, como, por exemplo, um pacote anticrime, que ele vai articular de tudo para não passar, ele está fazendo com que a truculência do presidente seja um pouco mais aceitável dentro do Congresso. E reformas importantes, como, por exemplo, a da Previdência, andem. Damares. Cara, a Damares é o seguinte, eu sou completamente o antônimo daquilo que ela acredita, não gosto nem um pouco do trabalho prévio dela enquanto pastora, eu vejo as frases dela, as coisas que ela já falou, não acho, mas enquanto ministra ela está fazendo um excelente trabalho, cara. Trabalha pra caramba, está presente em tudo quanto é lugar, defende realmente as pautas que têm que ser defendidas, tem os valores sólidos enquanto defesa de família, etc, etc, que são, eu acho que ela exacerba de forma errada na hora de se expressar, mas acho que enquanto ministra, tecnicamente, está fazendo um excelente trabalho. Carluxo. Maluco. Ele é um louco. É só isso. Ele é um maluco com poder. Ele é um maluco cujo pai é o dono da bola. Ele é aquele jogador maluco que fica chutando a bola pro gol, mas o pai dele é o dono da bola. O irmão dele, o Eduardo. O Eduardo, pra mim, é um cara que... Ele tem uma roupa, só que quando ele vira de costas, você vê que, na verdade, aquela roupa é só uma capa. Por que eu estou dizendo isso? Ele é um cara que quando ele precisa de você, ele chega, ele já foi muito, inclusive, próximo a mim. E aí, Arthur, como é que você tá, meu? Pô, tudo certo? Ô, meu, aquele tweet lá que você fez não tava tão legal. Não, Eduardo, pô, imagina, então vamos trabalhar junto aqui. Pô, Eduardo, tava precisando de um negocinho. Eduardo, cadê o Eduardo? Eduardo! Aí o cara tá te batendo nas costas. Posso até citar um fato aqui. Você quer dizer que ele é meio falciane, é isso? É isso mesmo. Eu vou te falar uma coisa aqui. Uma vez eu fiz um vídeo a favor do voto impresso, na época da opinião. O que ele fez? Ele viu que o meu vídeo estava muito popular, ele cortou um trechinho de menos de 1 minuto e falou, olha como o Arthur é contra o voto impresso. Cara, distorcendo completamente. Depois me pediu desculpa, beleza, voltamos a se falar. E aí depois ele fez a mesma coisa, cara, sabe? A mesma coisa. Tipo, fala uma coisa na tua frente, pelas costas faz outra. Se ouve nos bastidores o que o cara tá falando de você, você fala, mas como assim, velho? Eu tava com o cara ontem, tava me elogiando, agora, sei lá, hoje o cara tá falando pra outra pessoa. Pô, então assim, é foda. Eu também queria saber de você a sua opinião sobre escola sem partido. Eu sei que você tem uma posição conhecida, sim, mas eu gostaria de saber se houve... Não é tão conhecida assim. Ah, não é não? Porque é o seguinte, o projeto Escola Sem Partido, ele surgiu com um projeto horroroso. Era um texto longo, ele definia que o professor era proibido de doutrinar. O que é doutrinar? Era um projeto completamente subjetivo, eu fui contra. O projeto foi reformando, virou uma folha. Projeto maravilhoso, a favor pra caramba, fui debater, fui a favor do Escola Sem Partido, cujo o propósito principal não é a aprovação. O projeto Escola Sem Partido não tem como propósito a sua aprovação. O projeto Escola Sem Partido tem um propósito muito nobre, que é levantar o debate sobre doutrinação. Isso é muito importante. E cumpriu o seu papel. Para mim, cumpriu o seu papel, acabou. O que aconteceu? Nessa ânsia de continuar no debate, estenderam novamente o texto. E aí colocaram coisas como, por exemplo, filmar o professor em sala de aula, etc, etc. Coisas que eu já sou contra. Até pelo direito da propriedade laboral do professor sobre aquilo que ele está exercendo. Então aí já ficou um pouco demais, aí eu já... Preferi sair fora. Entendi. Você enxergou nisso um ato de coação, é isso? Contra os professores? Não diria nem de coação, mas eu diria de como é que eu vou dizer? De chupinhar. Eu não posso chupinhar o conteúdo de um professor em sala de aula. Simplesmente não posso. Se ele está sendo pago para dar uma aula durante aquele período, eu não posso filmar aquele professor e falar, pessoal, olha a aula dele aqui. Não, pô, eu não posso fazer isso com o professor. Bom, nossa entrevista está caminhando para o final.
eu vou te deixar agora falar o que você quiser pro seu público aqui. Pô, agora ficou difícil, hein, cara? Bom, quero falar Suas considerações finais. A consideração final é o seguinte, cara. Uma vez eu ouvi isso do Bertrand Russell, eu vi um vídeo dele, já tava bem velhinho, e pra mim, assim, é a mensagem que eu tento sempre passar, cara, que é a mensagem, parece um clichê, mas ela é muito mais difícil do que parece. É o que eu já falei 2 vezes nessa entrevista. Veja o que as evidências te mostram. Não veja o que você quer que elas te mostrem. É só isso. Isso é muito mais difícil do que você imagina, mas se a gente seguir por esse caminho, se a gente for sensato, racional, tirar a emoção da equação um pouquinho, você consegue ver as coisas com mais clareza. Isso pra mim é fundamental. Bom, eu quero agradecer muito, foi um prazer. Eu que agradeço você ter vindo até aqui. Esse encontro, vocês não sabem quanto demorou, faz o quê? Uns 2 anos que a gente... Pode desde ser. que eu briguei com o Holiday, faz o quê? Eu mandei um e-mail pra ele, foi 2016. Foi 2016, Vai né? fazer uns 3 anos. Então. E eu mandei um e-mail pra você. Vamos se encontrar, acabou que não foi. A gente acabou marcando lá em casa e não Aí eu fiz um vídeo xingando ele. E só uma coisa, ele tá aqui no celular, ele não tá jogando Candy Crush, né? Ele tá fazendo a edição já do negócio. Tipo, e quando eu falo, ele aperta o botão, vem pra mim, depois o cara virou, sei lá, então, virou jornalista, técnico, filmmaker. Fazer o quê? O cara tá desempregado, tem que se virar, né? Mas de qualquer forma, obrigadíssimo. Obrigado, foi um prazer, viu? Prazer Sucesso pra você e boa sorte Muito obrigado. na sua trajetória política aí. Valeu.